Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo desperdiçou novamente uma grande oportunidade de se aproximar do G4. Novamente, dentro de casa, Baianão lotado, mais de 7 meses sem a torcida estar presente no seu estádio, que ela tanto ama e tanto gosta, foi lá e perde para o Atlético Goianiense um jogo que era para vencer. O Clube do Remo, nos últimos 12 pontos disputados dentro de casa, somou apenas um. Aí não tem como realmente subir para a primeira divisão. Porque o Remo joga dentro de casa, com o estádio cheio, ou Bainão, ou Mangueirão, e desperdiça a oportunidade. E foi um Clube do Remo bastante bagunçado. Eu não sei se o Antônio Oliveira vai ficar pro resto da competição. Estou gravando o vídeo aqui depois do jogo, tudo pode acontecer, talvez ele fique, talvez ele saia, mas foi um Clube do Remo extremamente desorganizado, um Clube do Remo que a derrota não foi injusta não. Eu vou falar aqui, a gente vai detalhar aqui no vídeo, mas enfim, foi uma atuação que deixou a desejar, torcida que lotou o Bainão, compraram todos os ingressos com poucas horas de comercialização, sai decepcionada porque o Remo novamente perde dentro de casa e agora para o Atlético Goianiense. Meu nome é César Mairink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, então gostando desse tipo de conteúdo, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Só assim para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje que vamos analisar esse Clube do Remo 0, Atlético Goianiense 1. Uma atuação bem ruim do Clube do Remo. O Antônio Oliveira, como eu disse, eu estou aqui gravando o vídeo, não sei se ele vai permanecer ou não, ou se ele vai sair, mas que o Remo ainda tem chance de disputar o acesso, tá? O Remo está 4 pontos no G4, tem o quê? 11 rodadas ainda para acabar a Série B, então você tem chances para disputar o acesso. Então isso eu não coloco em questão, tá? Mas que poderia já estar no G4 estabilizado, isso que é imperdoável, poderia. Nos últimos 12 pontos dentro de casa, somou apenas um. E como eu disse, não sei se o Antônio Oliveira vai ficar ou não, mas o Remo precisa de uma mudança. No campo ele mandou o Remo com Rangel, Natan, Klaus, Reinaldo, Sávio, Caio Vinícius, Jaderson, Regis, Marrone, João Pedro e Pedro Rocha. E foi um começo de jogo que o Atlético parece melhor, mais organizado, mais agressivo, chegou ao seu gol. Um clube do Remo bagunçado, extremamente bagunçado. Um meio campo do clube do Remo que não participava do jogo, não tinha um dinamismo. A gente sabe que o Caio Vinícius é bom na marcação, mas não consegue sair jogando. A responsabilidade seria do Jaderson, mas o Jaderson, a verdade é que depois que ele voltou da lesão, lá no choque da cabeça, no repar, tá? Ele não foi mais o mesmo. O Jaderson caiu demais de produção, até ele correndo uma corrida diferente. Não sei o que aconteceu, mas o Jaderson caiu demais de produção. Entre o Regis, que é o primeiro jogo dele como titular, desde abril, desde quando ele chegou em abril no Clube do Remo, jogou 30 minutos porque saiu lesionado. Então, e tem... Ok, foi azar, tal, foi uma dividida, mas você vê a dividida assim, é lógico, não sou eu que estou lá dividindo a bola. Enfim, aconteceu, acabou tendo azar, mas essa questão física do Regis, né, até quando ele talvez não seja culpado pela questão física, tem azar. Jogou 30 minutos como de praxe, né? Depois entrou o Natan, que eu acho que até entrou melhor que ele, porque o Regis não fez 30 minutos bons. Mas foi um primeiro tempo bem ruim do Clube do Remo. Olha, um time que jogou dentro de casa, precisando atacar, precisando agredir o adversário. O Remo faz esse primeiro tempo sem criatividade, sem intensidade. O pior ainda é que o Remo, mesmo assim, consegue 2 grandes chances de gol, uma com o Sávio e com o Marrone, eles desperdiçam. O Sávio mandou uma na trave, ok, até uma bola mais difícil, tal, mas era uma boa chance. Agora o Marrone, na pequena área que a bola chega na pequena área, ele pisa na bola. Partida horrível do Marrone. Ou seja, o Remo, mesmo jogando muito mal, teve chances claras de fazer o gol e não fez. Vai para o segundo tempo, o quê? Tentando partir para a bafa. E foi isso. Na minha opinião, não foi que o Remo melhorou. Não, o Remo não melhorou. O Remo fez uma abafa natural, porque jogava dentro de casa, estava perdendo. Se repetisse a mesma morosidade do primeiro tempo, a torcida invadiu o gramado. Então, no mínimo, o quê? Vamos fazer uma abafa. Mas não tinha jogada, eram cruzamentos. E pra você ter uma ideia, esse abafa ainda foi... Teve o abafa, mas até um pouco irreal.
Porque o Atlético Goianiense finalizou mais que o Remo no segundo tempo. Ou seja, não foi aquele abafa que sufocou o Atlético Goianiense de uma maneira que o time goianiense não tinha nem saída de jogo. Não conseguia nem atacar. Não foi isso, não. Foi um abafa superficial de quem estava com a bola e teve mais posse de bola e tentou fazer alguma coisa. Tentou achar o seu gol. Essa talvez seja a palavra correta. O Remo tentou achar seu gol. Acabou não conseguindo. O goleiro Atlético Goianiense fez 2 defesas só no segundo tempo. E como eu disse, a equipe goianiense, a equipe goiana, finalizou mais. Finalizou mais na segunda etapa que o clube do Remo. E o clube do Remo desperdiça uma oportunidade muito grande de se aproximar da Série A. E o Remo na Série A ia receber, ou vai receber, porque o Remo eu acho que está na disputa do acesso, nada como um jogo atrás de outro jogo. Eu sei que é duro, eu sei que perdeu dentro de casa, dispersou outra oportunidade, 12 pontos dentro de casa, somou apenas 1. Time assim não sobe para a Série A, mas tem possibilidades. E o Remo está vivo sim na briga pelo acesso, agora tem que mudar muita coisa, né? Provavelmente vai mudar o treinador? Acredito que vai mudar o treinador. Vamos ver, se mudar, quem vai escolher, a gente vai analisar aqui. Mas os jogadores também têm que contribuir, né, gente? Vamos falar a verdade? Jogadores também têm que contribuir. Tem alguns jogadores que fazem partidas péssimas, pífias. Sabe? Tem a questão tática do Remo que não funciona com o Antônio Oliveira. E hoje, para mim, foi uma prova cabal disso. Um time bem bagunçado. Mas tem outros jogadores também, em termos de individualidade, que não estão funcionando. E olha que é um plantel caro. E isso tem que ser analisado, porque vai chegar um novo treinador. Se chegar um novo treinador, essas questões fogem um pouquinho da alçada do técnico, né? O jogador perder gol na pequena área, tropeçar na bola, tantos erros de passe como o Remo teve no primeiro tempo. Então assim, né? Tem que ser também olhada essa questão de jogadores, porque fizeram investimento, mas será que a diretoria do clube do Remo investiu? Investiu muito, mas de maneira correta? Fica aí também uma grande questão. A questão também principal do jogo de hoje é que o clube do Remo acaba desperdiçando aquela oportunidade grande de assumir, de aproximar, né, assumir a 5ª posição e aproximar, ficar 1 ponto do G4. Não pode desperdiçar, dá realmente frustração grande na torcida que compareceu, fez sua parte e novamente saiu decepcionada. O torcedor do clube do Remo não merece isso, porque veio uma grande possibilidade real de um acesso, do Remo receber um dinheiro que nunca viu na vida. Só de cota da Série A, o clube do Remo iria embolsar, ou vai embolsar, caso suba, mais de 30 milhões de reais. É claro que é pouco comparado a outros times da Série A que estão lá, né? Série A é outro nível, nossa senhora, é uma questão totalmente complicada em relação ao trabalho que tem que ser feito. Mas é muito dinheiro e poderia e ajudaria demais o clube do Remo, inclusive na sua infraestrutura, né, que precisa melhorar, porque não tem infraestrutura, lógico, de Série A, passa bem longe disso, né. É uma chance que está clara para o clube do Remo, e o clube do Remo vai desperdiçando. A cada rodada, dentro de casa principalmente, vai desperdiçando essas oportunidades e vai dando pontos para os adversários concorrentes diretos. O Atlético Goianiense estava um pouquinho atrás, agora está lá. Está 1 ponto do clube do Remo e está na briga também pelo acesso, 5 pontos só. Do 4º colocado. Então o Remo trouxe de volta o Atlético Goianiense para a briga pelo acesso. É isso, amigos. Obrigado por assistirem o vídeo até o final. Muita coisa tem que mudar no clube do Remo. Talvez comissão técnica, desempenho de alguns jogadores, mudar esquema tático, mudar algumas questões que são imprescindíveis para o clube do Remo tentar buscar pelo menos essa 4ª vaga para a Série A. Um abraço a todos. Talvez amanhã role uma live aqui no canal, eu vou comunicar se sair. E até o próximo vídeo.